com uma anemia gravíssima, então eles me levaram, né? Eles abriram um portal e eles me mostraram o porquê aquilo estava acontecendo. Naquele momento, né, o meu pai ele já não estava mais aqui, porque eu já vinha fazendo processos com uma xamã, né? Ele já tinha sido retirado do meu campo, mas ele estava sendo escravizado, né? É aquilo que a gente fala muito sobre ter consciência de quando você desencarna, porque se você não tem consciência, você desencarna e fica dando bobeira, mano, passam e te escravizam na hora. Então, assim, ele estava sendo escravizado e tinha um cordão pelo meu chakra umbilical e sexual conectado. Ele estava, tipo, me drenando viva. Eu estava sendo obsediada viva. Vocês não têm ideia do horror que foi aquilo. E aí eu fui estudar pela linguagem do corpo, eu realmente entendi que a anemia, ela está relacionada com o pai, né? Então, assim, foram muitos processos que só quem já passou a noite escura da alma, só quem já viveu um despertar espiritual vai entender, só quem tem olhos verá que a gente está vivendo o apocalipse. A gente está no umbral, aqui é o umbral, né? Todos que estamos aqui não somos santos, todos que estamos aqui já fizemos muita merda, somos todos exilados de capela, de alguma forma, embora a gente tenha vindo de Sírios, são sementes estelares, eu tenha vindo das Pleiades, eu tenha vindo de outros lugares há 13 mil anos atrás ou mais, né? O que a gente fez aqui foi se corromper, a gente fez muita merda, a gente fez muita coisa ruim, muita coisa negativa, e a gente tem que se redimir por tudo isso. Então, por mais que eu tenha, eu já falei para vocês, né, por causa dessa doença e algumas outras coisas mais, em 2020 eu tinha data para desencarnar. E o fato de eu ter buscado a espiritualidade com muito afinco, né, e os arcturianos terem me falado em 2017 que eles iam me botar na linha do tempo certa para mim cumprir com o que eu precisava cumprir, eles me deram uma oportunidade de continuar. Por quê? Porque a gente vem como uma espécie de gasolina, né? Eu sempre falo a seguinte história: você tem uma gasolina para ir daqui, onde eu estou, que é Rio Grande do Sul, no Paraná. Você pode ir com esse carro daqui ao Paraná e chegar, ou você pode ir para Santa Catarina e ficar dando volta e acabar a gasolina, ou você pode bater esse carro no meio do caminho, morrer e não chegar no Paraná. Mil coisas podem acontecer com esse carro. Então a gente vem para cá com uma certa energia limitada para viver o que a gente vai viver. E essa energia acaba. Só que Deus, ele é poderoso, né? E quando você se conecta com a tua fonte, você se conecta com a fonte ilimitada. Então tem essa história de que aquele dia eu morri, literalmente. Eu vi o filme da minha vida inteira passar na tela na minha tela mental. Só que ali estava a presença da minha pombagira e de Jesus. E eles me mostraram tintim por tintim por que eu tinha passado por tudo que eu passei, né? Que a minha missão de alma, ela não começou no momento que eu despertei. A minha missão de alma, ela começou desde que eu encarnei, né? O fato de eu ter encarnado naquela família, de eu ter vivido todas as experiências que eu vivi desde criança, inclusive os abusos, inclusive teve uma parte da história também que foi ali quando eu tinha 8 anos. Quando eu passei por um abuso, eu estava justamente morando com a minha avó e com meu pai, que não estava em condições de ter uma filha em casa, porque a minha família, a minha mãe e alguns irmãos tinham se jogado no movimento MST, no movimento do Lula, e a gente foi para uma situação extremamente precária. Foi um período assim onde eu guardei muita mágoa, eu fiquei muito magoada, muito revoltada com a minha mãe, porque ela colocava a gente numa situação de exposição mesmo, né, de homens ali de todas as idades, de todos os lugares do país, e a gente ficou em situações precárias. A comida era aquele sistema de comida, sei lá, acho que é socialista, né, onde tinha que fazer uma fila todo dia, você tinha direito a uma xícara de arroz, uma xícara de feijão, uma xícara de açúcar, etc. Era tudo muito racionalizado, tudo muito escasso, a gente não tinha casa, a gente ficava em barracos, barracões, exposto à chuva, exposto ao tempo, tinha que tomar banho de água fria, por isso que eu odeio tomar banho de água fria. E então, assim, a gente estava exposto a todo tipo de situação, né? E acabou que ainda assim não aconteceu nada de ruim no acampamento, foi acontecer dentro da minha própria casa. Mas eu passei por vários eventos, né? Às vezes eu paro pensando assim, gente, eu não conheci ninguém durante a minha vida toda, eu tenho 28 anos hoje, que tem um familiar usuário de crack, ou eu não conheci nenhuma outra pessoa além do meu pai que seja usuário de crack. Graças a Deus eu nunca tive contato com nenhuma pessoa assim. Mas até os meus 5 anos, né, o meu pai ele foi preso várias vezes. Então a minha experiência de criança, que eu me lembro até os meus 5 anos, são agressões, violência, meu pai com arma na mão, machucando a minha mãe, violentando a minha mãe, alcoolizado e nos presídios. Conheço todos os presídios de Porto Alegre, de Viamão,
de charqueadas, toda a região metropolitana de Porto Alegre, onde tem presídios centrais e presídios semiabertos, eu conheço todos. Então, o que acontece? Eu chegava lá, eu era exposta, né, a todo tipo de criminalidade, a todo tipo de gente, e o meu pai chegava e dizia assim: olha aqui a filhinha do papai, olha aqui o amigo do papai, bate aqui. E aí eu saía batendo na mão de tudo que era marmanjo, na mão de tudo que era bandido, e eu achava aquilo muito maneiro, aquilo muito legal, porque eu tava com o meu pai. Isso que concluiu na minha vida adulta, de eu conhecer muita gente barra pesada. E eu achar normal, porque ensinaram pra minha criança que estar no meio de gente barra pesada era normal. Só que isso também tem um outro ponto de vista, sabe? Que já que Jesus andava com todo mundo, inclusive com as prostitutas e com bandidos e qualquer outra pessoa, isso me fez perceber que em todos os lugares existem pessoas, né? E que existe ali histórias, e que existe reproduções de comportamento, e que existe sonhos, pessoas sonhadoras, pessoas que desistiram dos seus sonhos, pessoas fracassadas, pessoas que não tiveram escolha. Aconteceu hoje, depois que eu falei com vocês, de eu ir procurar o vídeo da NASA e eu me deparar com o vídeo de um menino do PCC dizendo que ele estava, não sei o nome do menino, mas eu fui parar num vídeo do comando PCC, do menino, na verdade, expondo o comando PCC, né, falando que ele estava marcado para morrer e que ele ia expor tudo que acontece lá dentro antes dele morrer. E eu fiquei, gente, por que eu vim parar nesse vídeo? E aí eu comecei a lembrar, né, tipo, porra, eu já fui exposta a tanta coisa. É por isso que eu falo para vocês que eu não conheci gente boazinha. Eu conheci gente muito má, eu conheci gente assassina. Inclusive o meu vizinho de porta, né, no apartamento onde eu gravei a maioria dos vídeos que eu tenho aqui no canal, o meu vizinho de porta, ele era um dos amigos do meu pai na época que meu pai foi preso a primeira vez, inclusive meu pai foi preso com ele. E ele já matou várias pessoas. Então, assim, o meu vizinho de porta é um assassino, entendeu? Em Porto Alegre. Então, o que a gente precisa... o que eu fui aprendendo ao longo desse tempo é que eu preciso escolher melhor, eu preciso ser filtro, eu preciso escolher quem são as companhias que eu ando, quem são as pessoas, não confiar de primeiro momento nas pessoas, porque as pessoas, elas fazem muita maldade. E o meu pior desafio foi justamente aprender a sair da inocência, porque apadrinhada por seu Zé Pilintra, eu percebo que em todas essas dinâmicas com essas pessoas perigosas, eu já conheci muita gente perigosa, seja da macumba, seja da vida mesmo, né, de facção, de coisas assim, de comandos, inclusive meu pai era de comando de facção, era bandido, né, a gente acaba lidando com a maldade desde muito cedo, você acaba vendo muitos homens abusadores, você vê a dinâmica entre os adultos acontecendo, você vê os adultos mentindo, você vê os adultos trapaceando, e aí a criança ela vai comprando tudo aquilo, ela vai vendo tudo aquilo e ela vai aprendendo a dança da malícia também. Ela vai aprendendo a dança de ser golpista, de se dar bem nas situações, da manipulação, né? Então eu aprendi a manipular muito cedo. Só que eu sempre fui burrinha. Tipo, eu não usava isso pra maldade dos outros. Eu era uma pessoa completamente destrutiva comigo. Então o seu Zé Pilintra, ele entra na minha vida desde muito cedo, me ensinando a ter esse gingado, esse jogo de cintura para circular entre esses ambientes com essas pessoas que não me deram escolha, entendeu? Ensinaram para minha criança que aquilo era normal. E foi o que a vida apresentou para mim. Durante vários e vários anos foi mais e mais disso que eu criei, né? Inclusive essa época que eu tava em Florianópolis vivendo nas baladas, loucamente só era amiga de traficante. Então foi ali que eu comecei a me dar conta. Peraí, eu tô vivendo a vida do meu pai, mas será que era eu ou será que era o meu pai me influenciando no meu campo? Então, há essa dualidade, há um pouco dessa criança que aprendeu que a malandragem era normal, que o crime era normal, há um pouco da influência daquele pai me obsediando ali, me levando para esse caminho, que era o caminho da vida dele, era o que ele fazia de mais normal. Né? Foi a fase em que eu virei um zumbi mesmo, que eu mais me afundei, mas que graças a Deus a espiritualidade ela nunca me abandonou e ela sempre me levantou de forma muito rápida. Mesmo que muitas vezes eu não reconhecesse a mão de Deus lá me levantando, me tirando com a mão de um lugar e me colocando em outro. Porque eu já me safei de tanta situação, gente, nessa vida, que olha, eu já quase morri muitas vezes, inclusive afogada várias vezes. E só a mão de Deus mesmo para livrar. Por quê? Porque quando você tem um propósito, né, a espiritualidade que te acompanha é muito forte. Mas isso não impede você de cair, de quebrar a cara, não impede você de ralar o joelho, não impede você de sofrer, pelo contrário, né? Quem está em missão planetária é quem mais sofre, quem é empata é quem mais sofre,
Porque só através de toda essa experiência que eu vivi, hoje eu tenho a empatia de chegar para um cliente de todo que é tipo, cliente que tem problema com alcoolismo, cliente que tem problema com droga, cliente que tem problema com abuso, cliente que tem problema com vícios, todo tipo de cliente chega até mim e eu tenho a bagagem para lidar com experiência, com amorosidade, com empatia com aquela pessoa. Não através do julgamento. Pô, você viveu um abuso, você viveu uma traição, você viveu essa situação aqui, você viveu. E eu, a partir do meu julgamento, tentar ajudar. Não, através da experiência sentida na própria pele. Mas eu sou uma vítima, né? É esse ponto importante que a gente deve frisar. Eu sou uma vítima? Não. Porque tá lá no meu contrato espiritual que eu escolhi passar por tudo isso. Que eu escolhi vir para esse planeta, ter essa experiência, passar por tudo isso com o propósito de evolução da minha alma, né? De ascensionar a minha alma. Então, assim, eu não tô nem aí pro caminho dos outros. Eu não tô nem aí pra jornada dos outros. Vocês acham mesmo que com tudo que eu já enfrentei nessa vida, eu vou perder tempo fazendo uma macumba pra alguém? Vou perder tempo fazendo magia de amarração pra alguém? Se eu já entendi qual é o meu propósito e não é amoroso, não tem nada a ver com amor. Então, assim, esquece a parte amorosa, esquece romance, esquece os crush, esquece. Eu já vivi, tá? Eu não sou nenhuma santa. Eu já tive muito parceiro, eu já me relacionei com muita gente, já transei com muita gente, já beijei muito na boca, eu já bebi todos os porres que eu queria. A espiritualidade permitiu até uma certa idade que eu fizesse tudo que eu tinha vontade. Eu literalmente fiz tudo que eu tinha vontade nessa vida. Mas no momento que eles falaram, agora você vai ter que abrir mão de tudo isso e você vai ter que focar e você vai ter que trabalhar, eu abri mão de tudo e eu tive que focar e trabalhar. Inclusive, a última experiência, né, é abrir mão da família. Reconhecer que eu e a minha família, a gente já não está mais alinhado, estamos em caminhos extremamente diferentes. Reconhecer os abusos dentro da família, com verdade, porque foi uma parte muito difícil para mim também de aceitar. Existe uma negação muito grande no meu sistema de ver a verdade, assim, ó. Tanto que a maioria tem miopia, 4, 5 graus de miopia, porque é uma negação grandiosa da verdade, né? E quando você trabalha com o terceiro olho aberto, quando você trabalha com a espiritualidade, mano, a verdade é uma só. Não tem pra onde correr. E pra mim também não é fácil, porque quando eu entro em negação, a espiritualidade vai me puxa com a orelha e vral, na cara. Toma a verdade aí. O meu ego fica assim, né? Mas é isso, é colocar o ego a serviço do todo, é colocar o ego a serviço de Deus, é lembrar todos os dias o porquê a gente está aqui e lembrar que tudo que a gente passa, a gente está passando porque a gente tem capacidade de passar, né? Se a gente não tivesse capacidade de superar, a gente estava passando. Então eu sou uma pessoa que já passei fome, não passei fome, mas eu já passei por muita restrição alimentar. Inclusive, a coisa sempre chega na hora. A espiritualidade sempre chega com o dinheiro que eu preciso na hora, chega com a ajuda que eu preciso na hora, chega com uma pessoa me ajudando, né? Seja para me colocar dentro de um lugar, sempre chega aquela pessoa que dá um empurrãozinho e me coloca dentro de um lugar, dentro de um grupo social onde eu preciso estar, sempre me movimentando, né? Então eu me coloco hoje, me vejo como uma missionária planetária, falangeira de Nossa Senhora Aparecida, porque Nossa Senhora Aparecida está sempre me movimentando de um lugar para outro, aonde se quer que precise fazer os resgates, precise fazer o meu trabalho, lá eu vou estar. E muitas vezes não é de forma remunerada, muitas vezes é de forma devocional, é no confiar que a espiritualidade está me colocando no lugar certo, na hora certa, porque eu tenho uma experiência para viver com aquela pessoa, né? Uma experiência que eu vivi no passado, que eu posso contar para vocês, é a seguinte: eu estava num relacionamento curto, né? Que foi quando eu tive a minha última perda, o meu último aborto. E foi um descuido, eu acabei engravidando sem querer e eu acabei perdendo o bebê. A pessoa acabou, né? A gente se separou, a pessoa foi embora. E eu mudei de cidade. Eu morava numa cidade, eu fui morar numa cidade vizinha e eu fui trabalhar num lugar regional, assim. Porque como o meu trabalho ele depende muito do meu emocional, eu preciso estar muito bem emocionalmente para fazer uma leitura de tarô, para fazer uma terapia multidimensional, etc. Tem momentos da minha vida que eu busco um trabalho fixo, que eu busco focar em alguma coisa que vai me espairecer, porque naquele momento eu não estou em condições emocional de me sustentar. Então a espiritualidade me orienta nesses momentos a encontrar um trabalho. Normalmente eu tenho alguma coisa para aprender ou para fazer naquele trabalho com aquelas pessoas também.
Mas esse trabalho específico, olha que interessante. Eu aluguei uma casa de um senhor que esse senhor, ele não se dava bem com mais ninguém na comunidade. Ele tinha nascido na comunidade, acho que eu até já comentei com ele, com vocês, que é alguém que morava perto da praia e fazia 7 anos que não botava o pé na areia, né? E ele tinha sido abandonado pela esposa, pelos filhos, ele estava completamente sozinho. A vida dele era trabalhar, ir para casa, da casa para o trabalho. E esse senhor, ele estava muito machucado. E ele estava vivendo um momento de, assim, não estava mais se dando bem com os vizinhos, com ninguém. Era como se ele estivesse sendo rejeitado da sociedade. E eu fui morar nessa casa, né? Eu aluguei a casa da frente dele e eu comecei a andar com ele para baixo e para cima. Eu ia para todo que era lugar com ele. E eu sentia muito através dele essa energia do seu Zé Pilintra também, né? Ele era uma pessoa, gente boa, bom coração, mas ele tinha muito essa coisa da malandragem também. E o que acontece? A casa onde eu aluguei, ela estava infestada de obsessor. Ele morava nessa casa e aí ele mudou para a casa de trás para mim poder alugar. A casa ela estava infestada de obsessor. Então a gente teve que fazer um mega trabalho, né? Porque eu faço limpeza espiritual de ambientes. A gente teve que fazer um mega trabalho de limpeza daquele ambiente. E aí eu fiquei um mês lá e quando a espiritualidade falou que tinha acabado, que eu ia para outro lugar, eles me tiraram de lá e me jogaram para outro lugar. E só depois que eu saí de lá é que eles me trouxeram consciência de que essa pessoa estava prestes a cometer suicídio. Então eu era a pessoa mais próxima que estava dessa pessoa e foi a forma que eles acharam de levar um pouco de alegria, de levar uma pessoa para aquele ser humano conversar, para aquele ser humano desabafar. Então, durante as nossas conversas, os nossos passeios, a gente saía tomar caldo de cana, convidava ele para ir para praia, saía passear com o cachorro, porque ele tinha um cachorro, o cachorro chorava, e eu ficava tipo, leva o cachorro passear. Ele não tinha o hábito de levar o cachorro passear. E aí eu comecei a sair com o cachorro, comecei a convidar ele para ir junto, convidar ele para ir pra praia. Eu comecei a puxar aquela pessoa para a natureza, né? E sair para comer. Aí foi o aniversário dele, eu convidei ele, a gente saiu comemorar, a gente saía tomar caldo de cana, a gente saía tomar sorvete. Ou seja, existia uma criança ali dentro ferida, que inclusive esse senhor ele tinha sido adotado e os pais adotivos morreram muito cedo. Então existiu uma criança ferida dentro dele que nunca teve amor, que nunca teve atenção, que teve uma esposa e filhos que inclusive cobraram tudo dele, tiraram tudo dele e foram embora sem nem olhar para trás. E aquela pessoa não tinha mais perspectiva de vida, assim como eu não tive um dia, né? E a conversação, a troca com o dia a dia fez ele melhorar. E quando a espiritualidade viu que ele estava melhor, eles me levaram embora. Então, assim, as pessoas que trabalhavam comigo, eu estava trabalhando num restaurante nessa época, que é porque eu amo fazer comida, tem meus cãozinhos, né? Então sempre que eu quero fugir das terapias e dessa coisa toda, eu vou trabalhar com comida, porque é o que eu amo. Eu estava trabalhando num restaurante e as pessoas do restaurante, os meus colegas, a cozinheira e tal, eu nossa, por que você anda com aquela pessoa? Cheio de julgamento, sabe? Nossa, por que você anda com aquela pessoa? Se afasta daquele fulano. Todo mundo tinha se afastado daquele fulano. E era por isso que aquele fulano estava prestes a cometer suicídio. E eu falava, não, mas aquele fulano é uma pessoa, ele é um ser humano, ele é gente. Então, assim, você tem que entender qual é o teu propósito nos lugares. Às vezes eu sou aquela pessoa que chega nos lugares, eu incomodo, todo mundo me odeia, né? E tudo bem, eu tenho que aceitar ser odiada, por quê? Porque eu tenho a consciência do trabalho que eu fui fazer ali e eu tenho que me manter firme nisso. Um exemplo disso é um hostel que eu tive um restaurante com um sócio por um período de tempo dentro de um hostel em Florianópolis e a forma que aconteceu tudo isso foi uma forma muito alinhada pela espiritualidade, né? Esse meu sócio, ele é índio, filho de índio amazônico, assim, que nasceu lá no meio da Amazônia mesmo, uma espiritualidade linda e fortíssima. E eu sentia muito que a espiritualidade minha e a dele usaram ele para me ajudar a entrar nesse local que eu jamais, assim, se eu fosse pensar de forma lógica, pensar em dinheiro e contabilidade, em juntar dinheiro para abrir um restaurante naquela localização, que era na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, eu jamais me sentiria capaz de fazer isso. Mas a espiritualidade planejou tudo bonitinho, por quê? Porque eu precisava fazer um resgate com o dono do hostel. O dono do hostel, que é lá de Mato Grosso, estava morando naquele momento ali, e ele tinha sido meu marido lá no Egito, muitas vidas atrás, e eu precisava fazer o resgate justamente com ele, dentro daquele espaço que o hostel ele foi construído em cima de um cemitério indígena. Então, além desse meu sócio, desse meu amigo que tinha essa força indígena, eu também trago nessa ancestralidade indígena. Quando juntou as duas forças, ele somou muito positivo.
A gente ainda foi fazer um trabalho dentro de um lugar que tinha sido um cemitério. E o que acontece? Essa pessoa, ela tinha a capacidade de eu estar ali, não o meu amigo, tá? O dono do rosto. Eu estar ali ajudando, de certa forma, né? Essa pessoa, ela tinha a capacidade de fazer macumba pra mim. Esse eu tenho certeza que fazia macumba pra mim. Fazia macumba pra mim e voltava da macumba e vinha me abraçar e me chamar de amiga e me beijar e fingir que nada tinha acontecido. Só que os meus mentores me mostravam, né? E aí sempre dava alguma coisa errada. Por exemplo, teve um dia que eles me mandaram subir e mandaram eu fazer minhas orações 6 horas da tarde. Eu não costumava fazer minhas orações 6 horas da tarde, mas beleza. E aí eles me falaram assim: tem gente fazendo coisa ruim pra você. E você vai saber porque essa pessoa acabou de sair, ela vai voltar machucada. Aí eu falei: ah, é? Beleza. Não deu outro. Deu meia hora, apareceu quem? O dono do rosto com uma muleta com o pé quebrado. Tinha torcido o pé na ponte. Então, quando eu falo que a espiritualidade trabalha e Exu, tá? Exu não é o bem, Exu não é o mal. Exu trabalha pela lei. Então, quando eu falo de lei do retorno, significa que se você está demandando algo de mal para outra pessoa, isso volta instantaneamente para você. Para mim, na época, pegou no meu gato. Eu tinha um gato, o Zé, que era de Zé Pilintra, né? Pra quem é mais antigo no canal vai lembrar do Zé. Pegou na mão do Zé. O Zé me defendeu. A mão dele ficou, a patinha, quase o tamanho da minha mão, inchada. Aí eu botei umas babosas, uns medicamentos ali, fiz umas mandinguinhas ali, curandeira com a minha cabocla e melhorou. E o Zé derrubou meu notebook no chão e o meu notebook caiu atrás da cama e estragou a tela. Então, assim, pegou em objetos materiais e voltou pra pessoa. Então, macumba pega. Se você tem proteção espiritual, pega às vezes em objeto, né? Pra você ficar atento, pra você orar e vigiar mais. Agora, pega em pessoas, volta pra pessoa. Agora, se você não tem proteção espiritual, aí, meu filho, pega mesmo. Porque se você não tira um minuto, 5 minutos do seu dia para fazer uma oração pro seu anjo da guarda, pro seu mentor e para se conectar, aí você tá suscetível a todo mal mesmo, né? E não é só pro mentor, se você faz uma oração a Deus, a Nossa Senhora, ou a qualquer outra entidade que você seja devota, porque isso de que a gente não pode ser leal a vários deuses, e a gente sabe que Deus é um só. Deus é a fonte, Deus é um só. Porém, existem trabalhadores, né? Da mesma forma que para fazer o marketing acontecer, por trás aí dos bastidores tem um monte de gente fazendo o marketing acontecer, a propaganda no YouTube que aparece para você, fazendo o tráfego orgânico, o tráfego pago, fazendo um monte de coisa, tem pessoas ali por trás. Do lado de lá, na espiritualidade também. É como se fosse uma empresa, tem os setores, cada setor cuida de uma coisa, cada um tem sua responsabilidade, tá cada um trabalhando, né? Então a gente tem que respeitar, que da mesma forma que a gente tá aqui, a gente tem cada um seu trabalho, cada um sua função, do lado de lá é a mesma coisa, cada um tem seu trabalho, cada um tem sua função. Ai, deixa eu ver quantos minutos deu. Acho que já vai acabar meu tempo de novo. Eu vou encerrar esse vídeo e a gente continua esse bate-papo nos próximos dias. Se eu sentir vontade amanhã, eu faço mais um, tá bom? Beijo, tchau.